Ele já fez muitas coisas malucas na vida e também conquistou feitos que poucos conseguem. Você se lembra do Buddy Valastro, o famoso Cake Boss? Pois é, olha onde ele chegou hoje. Mas o que muita gente não sabe é que por décadas, Buddy guardou um segredo profundo. Aos 27 anos, enquanto sorria diante das câmeras para milhões de pessoas, Buddy sofreu seu primeiro ataque de pânico. Ele escondeu tudo, seguiu trabalhando, seguiu sorrindo. Em 2020, ele comandava 14 confeitarias, 7 restaurantes e 75 máquinas automáticas de bolos espalhadas pelo mundo. Até que um acidente bizarro mudou tudo. Um acidente tão grave que destruiu sua mão. Os próprios filhos assistiram, em choque, enquanto médicos serravam metal para salvá-lo. Hoje, Buddy vale mais de 10 milhões de dólares, mas o império que ele construiu com suor e dor já começa a ser dividido entre os herdeiros. Um dos filhos fatura 150 mil dólares por ano sem sequer colocar a mão na farinha. Outro viralizou com 12 milhões de visualizações, e a transformação dele vai te surpreender. Ele nasceu em 3 de março de 1977, em Hoboken, Nova Jersey. Filho de imigrantes italianos, seus pais chegaram aos Estados Unidos com grandes sonhos e quase nenhum dinheiro. A família morava em um pequeno apartamento em cima da Carlos Bakery. O cheiro de pão fresco tomava o ar, mas junto vinha o peso das contas atrasadas. O pai, Bartolo Valastro Sênior, trabalhava 16 horas por dia e às vezes dormia em sacos de farinha por não ter forças para voltar para casa. A mãe, Mary, virava noites contando moedas, tentando decidir se dava para pagar o leite ou a conta de luz. A família sobrevivia de doces que sobravam da vitrine. A vida era dura, mas foi ali que ele aprendeu o verdadeiro valor do trabalho e da gratidão. Quando ele tinha apenas 11 anos, tudo mudou. Seu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão. A padaria precisava continuar funcionando. Enquanto outras crianças jogavam beisebol ou videogame, Buddy ia trabalhar. Depois da escola, lavava tigelas, esfregava o chão e decorava bolos até as mãos doerem. Os dias começavam às 6 da manhã e só terminavam depois de escurecer. Ele ganhava 20 dólares por semana, mas aprendia tudo, desde fazer massas até controlar pedidos. Cada sacrifício virou um tijolo do sucesso futuro, mas nada o preparou para o que veio em 1994. Aos 17 anos, Buddy perdeu o pai, vítima de um ataque cardíaco repentino. A dor foi imensa, mas a pressão foi ainda maior. A padaria estava afundando em dívidas, as vendas caíam. Sem experiência, sem tempo e sem opção, Buddy assumiu tudo. Largou o ensino médio, uma decisão que o perseguiu por anos. Enquanto os amigos iam para a faculdade, ele acordava às 4 da manhã para assar pão e pagar salários. As costas doíam, o medo era constante. Será que ele tinha escolhido o caminho certo? Será que abriu mão demais? Ele sustentava sozinho a mãe e as 4 irmãs. Sofria ataques de pânico, perdia noites de sono, chorava escondido, mas nunca desistiu. Entre 1998 e 2003, uma sequência de erros quase destruiu tudo. Um bolo de casamento feito com 800 dólares em chocolate belga importado desabou horas antes da cerimônia. A família passou a noite inteira refazendo tudo e gastou mais 1.200 dólares para salvar o evento. Em outra ocasião, Buddy queimou 200 cascas de canole, perdendo 400 dólares, quase uma semana inteira de lucro. Cada erro doía, mas também ensinava. Cada risco, por mais caro que fosse, o deixava mais preciso, mais cuidadoso, mais forte. Entre 1994 e 2005, a Carlos Bakery mal se sustentava. O faturamento mensal girava em torno de 8 mil dólares, só o suficiente para sobreviver. Em alguns dias de inverno, entravam apenas 150 dólares. Apenas 40 a 50 clientes fiéis, em sua maioria idosos italianos, mantinham tudo de pé. A loja tinha apenas 75 metros quadrados e equipamentos da década de 60. Quando vitrines quebravam e estragavam os doces, não havia dinheiro para trocar. Eles consertavam tudo com ferramentas de casa. Buddy trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana, ganhando menos que o salário mínimo. Era exaustivo, brutal, mas mantinha o sonho vivo. A família toda fazia parte.
A mãe cuidava das finanças com mão de ferro. As irmãs se dividiam entre atendimento, estoque, decoração e fornecedores. Brigavam o tempo todo, mas funcionava. Aquele caos que parecia insuportável seria o cenário perfeito para a TV. O pior momento veio entre 2001 e 2004. Grandes padarias industriais chegaram à região, vendendo os mesmos produtos por 30% menos. Em 2002, uma abriu a apenas 3 quarteirões dali. Quase da noite para o dia, a Carlos perdeu 40% dos clientes. O faturamento caiu para $4.800 mensais, nem o suficiente para pagar as contas. Bud pensou em desistir. Recebeu ofertas de 45 a 60 mil dólares pela padaria. Parou de se alimentar direito, perdeu 11 quilos, não dormia. A mãe precisou trabalhar em um mercado. As irmãs começaram a procurar emprego. Até que, no fim de 2003, a família tomou uma decisão. Tentariam por mais um ano. Se não desse certo, encerrariam tudo. Essa escolha mudou tudo. Em 2004, Bud entrou no Food Network Challenge. Não só venceu o prêmio de 10 mil dólares, como descobriu algo inesperado. Ele tinha talento para televisão. Seu humor, carisma e confiança chamaram a atenção. Um padeiro local começava a se transformar em uma estrela nacional. Em 2009, após relutar muito, ele aceitou a ideia de um reality show. Assim, nasceu a série Cake Boss, no canal TLC. O sucesso foi imediato. Pessoas do mundo inteiro começaram a visitar Hoboken. Filas davam voltas no quarteirão. Bud não era mais apenas um confeiteiro, ele era o chefão dos bolos. O programa ficou no ar de 2009 a 2020, transformando a pequena padaria em uma marca global. Vieram restaurantes, livros, máquinas automáticas de bolo, franquias em vários estados e até em outros países. Mas junto com a fama vieram o estresse, a perda da privacidade e desafios emocionais profundos. Mesmo assim, Bud provou uma coisa: por trás de cada bolo perfeito existe uma história de sacrifício, dor, família e muita coragem. Em 2012, o Hudson Reporter nomeou Buddy como uma das 50 pessoas mais influentes do condado de Hudson. Em outubro de 2013, ele deu um passo ainda maior e abriu o Buddy V's Restaurante, dentro do luxuoso Hotel Venetian, em Las Vegas. Muitos achavam que ele era só um padeiro de TV. Essa decisão provou exatamente o contrário. O restaurante ficava bem em frente à famosa Carlos Bake Shop e custou mais de 2 milhões de dólares para sair do papel. Buddy não fez isso sozinho. Ele se uniu a grandes nomes do setor, como Elizabeth Blau e a chefe Kim Cantino Walla. O cardápio era 100% familiar, receitas de casa, molho de domingo da família Valastro, lasanha de 7 camadas da nona, pratos enormes, sabores intensos, comida que abraça. Em 2024, o restaurante completou 10 anos em funcionamento, algo raríssimo na Strip de Las Vegas, onde a maioria dos restaurantes fecha antes dos 3 anos. E não era só sobrevivência, era sucesso absoluto. A avaliação média de 4,3 estrelas com mais de 3.290 avaliações, eleito o número 1 entre mais de 5.000 restaurantes da cidade. Buddy não diminuiu o ritmo. Em 2018, surpreendeu novamente, dessa vez com petiscos para cachorros. Mas não eram petiscos comuns, eram snacks italianos para pets, frango à parmegiana, pizza bites, almôndegas, tudo pensado para cães, sem trigo, milho ou soja, produzidos nos Estados Unidos, ideais para estômagos sensíveis. A parceria foi com a The Pound Bakery, empresa com mais de 20 anos de experiência. Buddy encontrou uma forma de levar a marca italiana até para o melhor amigo do homem. Na época, o mercado de petiscos para pets valia mais de 7 bilhões de dólares por ano. Ele entrou onde nenhum outro chefe celebridade sequer tinha pensado, e então veio uma das ideias mais malucas de todas: caixas eletrônicos de bolo. Isso mesmo. Em novembro de 2019, ele lançou máquinas refrigeradas em Toronto. Elas comportavam 8 bolos inteiros e 160 fatias, abastecidas diariamente em pontos estratégicos da cidade. Bolo arco-íris, red velvet, chocolate fudge, tudo ali.
As fatias custavam até $8,99 e bolos inteiros chegavam a $44,99, o dobro ou até o triplo do preço de sobremesas comuns. Mesmo assim, as pessoas compravam. Cada máquina podia faturar mais de $500 mil por ano. Era confeitaria funcionando 24 horas sem abrir novas lojas. Tudo isso enquanto ele comandava um verdadeiro império na TV. Começou com o programa, mas não parou ali. Em 2013, ele já gerenciava 6 programas ao mesmo tempo, além dos negócios. A rotina era insana. Dias longos, sem fins de semana, quase sem dormir. Não era apenas cansativo, era perigoso. Especialmente em Bakery Boss, onde ele ajudava padarias familiares à beira da falência, lidando com conflitos emocionais que reabriram feridas próprias. Em 2019, Buddy vs Duff elevou a pressão ao máximo. Disputas de bolos gigantes, verdadeiras obras de engenharia. Em 2020 veio Buddy vs Christmas, mas nesse mesmo ano a tragédia aconteceu. Uma barra de metal de uma pista de boliche atravessou sua mão direita 3 vezes. Seus filhos adolescentes precisaram serrá-lo para libertá-lo. Vieram cirurgias, dor, incerteza. Mesmo assim, ele continuou gravando, mesmo com a mão dominante quase sem funcionar. O público exigia o Cake Boss, e ele entregava, pagando um preço altíssimo. Pouco sono, nenhuma pausa, pressão constante. O corpo estava cedendo, mas ele escondia tudo. Aos 27 anos, Buddy teve sua primeira crise de pânico. Foi parado no pronto-socorro. Por anos manteve isso em segredo. Sorria diante das câmeras enquanto lutava contra a ansiedade. Em um episódio, ajudou outro padeiro durante uma crise, sem que o público soubesse que ele já tinha vivido exatamente aquilo. Em 20 de setembro de 2020, o acidente quase encerrou sua carreira. Médicos disseram que ele talvez nunca mais pudesse confeitar. Foram 5 cirurgias até 2023, uma sexta ainda por vir. Meses de fisioterapia. Reaprendeu a segurar, apertar, decorar. Em 2023, recuperou 95% da força da mão. Um verdadeiro milagre. E quando parecia estar voltando aos trilhos, fez mais uma mudança ousada. Deixou o TLC e estreou 2 novos programas no A&E, Cake Dynasty e Legends of the Fork. Agora, menos truques e mais histórias reais, família, legado, cultura. Em junho de 2024, Buddy venceu seu primeiro Emmy como melhor apresentador culinário, um sonho realizado por alguém que quase perdeu tudo. Fora das câmeras, sua família sempre foi o alicerce. Casado com Lisa desde 2001, pai de 4 filhos, ele nunca deixou de retribuir. Desde 2010, doou mais de $2,3 milhões em tempo, dinheiro e bolos. Concedeu mais de 100 desejos pela Make-A-Wish. Em 2023, sua fundação distribuiu $180 mil em bolsas para jovens estudantes de gastronomia. A história de Buddy não é só sobre bolos. É sobre resiliência, família e a coragem de se reinventar quando tudo parece desmoronar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.